Bem, pessoal, vamos à nossa aula número 2 aqui das disposições preliminares aqui do Estatuto dos Militares. Então, agora nós vamos continuar aqui com o artigo 3º, aí sim nós vamos estudar o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que eu deixei aqui para depois, por quê? Para não gerar confusão naqueles conteúdos que nós vimos anteriormente na última aula. O parágrafo 2º, ele traz para a gente o que são os militares de carreira. Bem, nós já vimos que os militares de carreira são militares da ativa. Eles estão enquadrados ali naqueles militares da ativa. Então vamos bater um papinho antes de lermos aqui para vocês entenderem. O militar de carreira, como eu falei anteriormente para vocês, é aquele que está seguindo toda a carreira hierárquica dentro da Marinha, passando ali postos por postos ou graduação por graduação, até chegar a um determinado tempo que ele vai ser transferido para a reserva remunerada. Obviamente, se ele não sair antes. Por quê? Ele tem a liberdade de sair antes. Ninguém é obrigado a ficar ali na Marinha. Ele pode pedir demissão antes. Então vamos aqui à leitura. Os militares de carreira são aqueles da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar. Pausa para explicar para vocês. Voluntário por quê? Porque ele está lá porque ele quer. Ele não é obrigado a ficar, como eu acabei de falar para vocês. Se ele quiser sair, ele pode sair a qualquer momento. E permanente do serviço militar. Ele pode sair, mas se ele não sai permanentemente, ele está exercendo a atividade militar seguindo a carreira dele. Tenham vitaliciedade assegurada ou presumida. Uma pausa aqui para explicar para vocês. O que é isso aqui, pessoal? Tenham vitaliciedade assegurada ou presumida. A Marinha não vai perguntar para vocês o que é, mas para que vocês possam entender e gravar isso aqui com mais facilidade, eu vou explicar para vocês. Isso aqui se refere aos oficiais. Por quê? Os oficiais, eles vão ter uma vitaliciedade presumida até 3 anos, até ele completar 3 anos nas Forças Armadas. Por que presumida? Porque presume-se que nesse período aí, passou os 3 anos, ele vai ter uma vitaliciedade assegurada. Ou seja, depois de 3 anos de serviço, o oficial, ele não pode ser mandado embora da Marinha. Essa vitaliciedade, veja bem, é uma vitaliciedade relativa. Por que relativa? Porque em determinados momentos, o oficial ele pode sim perder o posto, perder a patente e ser demitido das Forças Armadas. Mas para que isso aconteça, ele tem que ser submetido a um julgamento. Então, não é como um emprego comum que a pessoa pode ser mandada embora. Então, é isso que o parágrafo 2º quer dizer para a gente. Tenham vitaliciedade assegurada ou presumida. Presumida, aquele que está ali ainda antes de 3 anos, de completar 3 anos como oficial. Assegurada depois dos 3 anos. Ou estabilidade adquirida, nos termos da alínea A do inciso 4 do caput do artigo 50 desta lei. Bem, o que quer dizer aqui essa estabilidade adquirida, pessoal? Isso aqui se refere às praças. Então eu trouxe o que está escrito aqui na alínea A do inciso 4 do caput do artigo 50 para vocês. As praças de carreira adquirem estabilidade com 10 anos ou mais de tempo de efetivo serviço. Então, o militar de carreira é isso aqui, pessoal. São os oficiais aqui que têm vitaliciedade assegurada ou presumida, tá bom? E as praças com estabilidade adquirida. Esses são os militares de carreira. E o parágrafo 3º, ele traz para a gente o seguinte, que os militares temporários, no caso o RM2, ele não possui essa vitaliciedade aqui assegurada ou presumida. Por quê? Eles não adquirem estabilidade. Então, olha lá, os militares temporários não adquirem estabilidade. Sejam oficiais ou praças, pessoal, e passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligados do serviço ativo.
Então, muita atenção agora nesse parágrafo terceiro. Coloquei até ali RM2 entre parênteses, porque, como você está fazendo o concurso para RM2, a Marinha pode perguntar isso. Então, nós estamos seguindo a trilha aqui do RM2 sempre para posicionar o RM2 aqui dentro da Marinha, das Forças Armadas. Nós já vimos que, enquanto ele está exercendo atividade militar, ele é um militar da ativa. Quando ele para de exercer atividade militar, ou seja, ele sai das Forças Armadas, o que acontece com ele? Ele vai para a situação de inatividade? Não, pessoal. Já vimos na aula anterior. O RM2 não é um militar da inatividade. Gravem isso. O que acontece quando ele sai das Forças Armadas? Ele vai compor a reserva não remunerada. E nós já vimos lá que a situação de inatividade ela é composta pela reserva remunerada, pelos reformados que percebam remuneração da Marinha ainda, e por aqueles que são da reserva remunerada e reformados que eventualmente estejam exercendo tarefa por tempo certo. Essa é a situação de inatividade da Marinha. Então ali, compor a reserva não remunerada significa o quê? Que ele não é um militar na inatividade. Ele passa apenas a compor a reserva não remunerada. Daqui a pouco nós vamos entender melhor ainda isso. Artigo 4º, pessoal. Aqui no artigo 4º, o Estatuto diz pra gente quem são considerados os reservas das Forças Armadas. Então aqui eu já dou uma dica para vocês. Aqui, efetivamente, nós vamos ver o que é ser reserva das Forças Armadas. Um bate-papo antes de começarmos aqui, uma leitura aqui. Pessoal, reserva das Forças Armadas é um conjunto de pessoas, militares ou não, podem ser civis também, um conjunto de pessoas que, num determinado momento específico, ele não está na reserva, então ele pode ser convocado para atuar, como um time de futebol. A pessoa está na reserva, mas pode ser convocada para atuar ali na situação de atividade. Isso que é reserva das Forças Armadas. Pode ser tanto militar como civil, como nós veremos aqui. Inclusive, até empresas são consideradas como reserva das Forças Armadas, como, por exemplo, a aviação civil, a marinha mercante e outras empresas que desempenham atividades ligadas às finalidades das Forças Armadas, como, por exemplo, uma empresa que fabrica armamento. Num determinado momento, essas empresas podem ser mobilizadas para fazerem parte das Forças Armadas. Imaginem só, num grande esforço de guerra do país, essas empresas podem ser mobilizadas. Então, elas também são consideradas reservas das Forças Armadas. Então, de acordo com o Estatuto dos Militares, reserva das Forças Armadas é um conjunto de pessoas, podem ser militares ou civis, bem como empresas que, num determinado momento, podem ser convocados para atuar nas Forças Armadas. Depois dessa introdução, agora nós podemos ler aqui que nós vamos entender melhor. Então, são considerados reserva das Forças Armadas. Inciso 1. Individualmente. O que o Estatuto dos Militares quer dizer aqui com esse individualmente? Aqui ele está tratando a pessoa em si. Ele está dizendo quais são as pessoas, quais são os indivíduos, por isso que está individualmente, quais são os indivíduos que são considerados reserva das Forças Armadas. Letra A, os militares da reserva remunerada. Vamos pensar, pessoal. O militar da reserva remunerada, pessoal, olha só, esse aqui ele está na situação de inatividade. E ele é reserva das Forças Armadas. Por que ele é reserva? Porque, num determinado momento, ele pode ser reconvocado para as Forças Armadas. Então, nesse caso, ele é considerado um indivíduo da reserva aqui das Forças Armadas.
Então, esses militares da reserva remunerada fazem parte da reserva das Forças Armadas. Aqui é muito fácil nós entendermos por quê, pessoal. Tá, o próprio nome ali diz, ó, os militares da reserva remunerada. E item B, pessoal, tratando de indivíduos também. Os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para a ativa. Observe que, individualmente, ou seja, se referindo a indivíduos, o Estatuto dos Militares ele só traz esses dois aqui. Os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para a ativa. E aí eu pergunto para vocês, ora, se ele está tratando aqui individualmente, está tratando dos indivíduos, e por isso que está escrito aqui os militares da reserva remunerada, onde estão os militares da reserva não remunerada, do qual o RM2 faz parte? De acordo com o Estatuto dos Militares, está aqui dentro do item B, os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para a ativa. Então, esses demais cidadãos aqui incluem os militares, na verdade, eles não são militares, inclui os componentes da reserva não remunerada. Tá ok, pessoal? Agora, item 2, no seu conjunto. O que o Estatuto dos Militares está querendo dizer aqui no seu conjunto? Aqui ele coloca um conjunto de pessoas, ou seja, ele se refere a instituições que vão ser reserva das Forças Armadas. Quais são essas instituições? As polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Então, somente essas duas instituições aqui. Então, observe aqui, pessoal, reserva das Forças Armadas, individualmente, militares da reserva remunerada e demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para ativa. Por que eu estou frisando isso aqui para vocês? Porque como aqui não está escrito aqui individualmente o pessoal da reserva não remunerada, a Marinha pode colocar na prova assim: o pessoal da reserva não remunerada não é considerado reserva das Forças Armadas. Aí o aluno vem aqui, ele decorou item A e item B. Realmente o pessoal da reserva remunerada não está escrito aqui. Está sim, pessoal, é porque ele está embutido aqui dentro dos demais cidadãos, porque o pessoal da reserva não remunerada, como nós vimos na aula anterior, ele não é considerado militar. Por que ele não é considerado militar? Porque para ser militar precisa ser da ativa ou da inatividade. E o pessoal da reserva não remunerada não faz parte da situação de inatividade. Nós vimos na aula passada, por isso que eu chamei muita atenção de vocês aqui. No seu conjunto, então, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Bem, visto isso, pessoal, o que o Estatuto traz mais para a gente aqui em relação à reserva da Marinha? Quem mais que faz parte? Prestem atenção agora, depois nós vamos ler. Tanto a aviação civil, a Marinha Mercante. Por quê? Porque tanto a aviação civil como a Marinha Mercante, ela pode dispor dos seus meios, dos seus aviões e dos seus navios para, num esforço de guerra, entrar e integrar as Forças Armadas, bem como outras empresas essas que desempenham atividades ligadas às atividades precípuas das Forças Armadas. Então, essas empresas também compõem a reserva das Forças Armadas. Então vamos aqui ler aqui o parágrafo 1º que diz isso, pessoal. Vou fazer uma leitura, depois vou tecer uma observação aqui para vocês, para ficar bem completa a aula. A Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas. O que o Estatuto quis dizer aqui? Aquelas empresas que são declaradas aqui apenas a título de curiosidade. Quem é que vai analisar isso e vai declarar que a empresa exerce diretamente aqui uma atividade ligada às finalidades precípuas das Forças Armadas?
é o Ministério da Defesa. Isso apenas a título de curiosidade. Então, o Ministério da Defesa, ele mantém esse cadastro dessas empresas aqui. Vírgula. Denominada atividade, efeitos de mobilização e de emprego, vírgula, reserva das Forças Armadas. Bem, pessoal, parágrafo 1º. Observe que essa redação aqui ficou equivocada. Creio eu que não o legislador, mas a pessoa que estava ali digitando ali a lei para publicar, o Estatuto dos Militares para publicar, fez um corte e cola, colou e saiu essa redação que está aqui. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, que aquelas empresas que são declaradas, tá, diretamente envolvidas ali em atividades ligadas às finalidades precípuas das Forças Armadas, elas também são para efeito de mobilização e emprego, ou seja, para efeito de pegar todo um esforço nacional e colocar essas empresas dentro das Forças Armadas, elas também são consideradas reserva das Forças Armadas. Isso que esse parágrafo 1º quis dizer. E por que eu digo que essa redação aqui ficou equivocada? Porque eu fui procurar no artigo 2º do Regulamento para a Reserva da Marinha, que não cai na nossa prova, onde essa redação aqui está escrita de forma correta. Então, olha lá, o que significa aqui é o seguinte, pessoal, parágrafo único do artigo 2º do Regulamento para a Reserva da Marinha. A Marinha Mercante e as empresas industriais de interesse militar, de transporte e de comunicações, ou seja, todas as empresas aqui, pessoal, que são de interesse militar. Então aqui ele trouxe uma redação um pouco diferente. Ele aqui, no regulamento da Reserva da Marinha, essa aviação civil está dentro dessas empresas industriais de interesse militar de transporte, está ali ligada à empresa de transporte e de comunicações, que forem declaradas, olhem a redação que está aqui agora, que forem declaradas pelo Ministério da Defesa, diretamente relacionadas com a segurança nacional para a Marinha, são também consideradas, para efeitos de mobilização e emprego, reserva da Marinha. Então, olha essa parte final aqui onde eu grifei. São também consideradas, para efeito de mobilização e emprego, reserva da Marinha. Essa seria a redação correta para estar escrito ali em cima no parágrafo 1º do Estatuto dos Militares. Então, pessoal, o que vocês precisam saber aqui? Marinha Mercante, Aviação Civil e essas empresas aqui que forem declaradas como exercendo aqui atividades ligadas às finalidades precípuas das Forças Armadas, também são consideradas reserva das Forças Armadas, para efeito de mobilização e emprego. Isso que vocês precisam saber. Esse artigo 2º do Regulamento para a Reserva da Marinha não cai na nossa prova, não faz parte do conteúdo programático, mas para que eu pudesse explicar adequadamente, vocês entendessem o que o Estatuto dos Militares quis dizer aqui, eu fui obrigado a trazer esse artigo 2º aqui para vocês. Então, pessoal, aqui, revisando um pouquinho, vimos o que é reserva das Forças Armadas. Como isso vai cair na sua prova? Da seguinte maneira, a Marinha vai colocar exatamente assim. Dos itens abaixo, assinale aquele que não corresponda à reserva das Forças Armadas. Então vai ter um item lá que não vai corresponder. Ou assinale aquele que corresponda à reserva das Forças Armadas. Aí vocês precisam saber que, individualmente, militares da reserva remunerada e demais cidadãos. Chamo a atenção de vocês que reserva não remunerada também faz parte e está incluso aqui nesses demais cidadãos. No seu conjunto, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. E, além disso, essas empresas aqui que nós acabamos de ver. Agora vem uma situação muito interessante aqui, pessoal. Prestem atenção. Parágrafo 2º. O pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e dessas empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional
bem como os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para ativa. Eu acabei de falar para vocês que o pessoal da reserva não remunerada está aqui dentro, embutido aqui desses demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para ativa. Só serão considerados militares, muita atenção nisso, quando convocados ou mobilizados para o serviço nas Forças Armadas, ou seja, somente serão considerados militares quando eles estiverem atuando lá dentro das Forças Armadas. Então, prestem atenção. Se eu falei que o pessoal da reserva remunerada, não remunerada, está aqui dentro desses demais cidadãos, se nós já vimos que o RM2, quando ele sai da Marinha, ele passa a compor a reserva não remunerada e ele está aqui dentro desses demais cidadãos aqui, o RM2, ele só será considerado militar quando ele estiver convocado ou mobilizado para o serviço das Forças Armadas. Ou seja, somente quando ele estiver lá atuando dentro das Forças Armadas. Isso aqui, então, está de acordo com o que nós vimos anteriormente, daquela situação dos militares, da atividade e da inatividade, e por que que o RM2 não é considerado militar depois que ele sai da Marinha, pessoal. Então, vamos agora procurar o RM2 lá no regulamento da Reserva da Marinha. Isso cai na prova, o regulamento da Reserva da Marinha? Não, mas eu faço questão de trazer aqui para vocês, por quê? Apenas para endossar essas minhas palavras e para que vocês tenham mais uma fonte apenas de conhecer a situação do RM2 na Marinha. Então, o que vocês precisam saber sobre o RM2 da Marinha? Enquanto ele está atuando dentro das Forças Armadas, ele é um militar da ativa. Depois que ele sai, ele é considerado da reserva não remunerada. Ele passa a compor a reserva não remunerada, fazendo parte desses demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para ativa. Tá ok, pessoal? E caso eles sejam novamente convocados para o serviço militar, eles passarão a situação da ativa novamente, sendo nesse caso considerados militares. Isso que vocês precisam saber. Agora, para endossar essas palavras, vamos no regulamento da Reserva da Marinha. Olha lá, pessoal. Isso aqui não cai na prova, apenas para vocês entenderem tudo isso que eu falei para vocês. São militares da Reserva da Marinha, os. Aí olha lá, pessoal, item 2, eu só trouxe aqui o item 2, eu nem coloquei o item 1. Olha lá, como ele ele diz aqui do RM2 e RM3 também. Mas a gente está falando do RM2. Cidadãos RM2. Então olha lá, cidadãos RM2, vírgula, militares temporários, vírgula, quando incorporados. Ou seja, o RM2 ele é um cidadão RM2 fazendo parte da reserva não remunerada, porém ele passa a ser militar temporário quando incorporado. Então, o próprio regulamento da Reserva da Marinha endossa isso, que o RM2 ele está ali dentro daquilo que nós vimos, como qualquer cidadão que pode ser incorporado às Forças Armadas. Vamos ler aqui o parágrafo 1º, pessoal. Observem aqui. Militares temporários na Marinha são os oficiais e praças RM2 e oficiais RM3. Vocês não precisam saber o que é o RM3. Tá ok, pessoal? Que, enquanto estiverem incorporados, olha lá, pessoal, militares temporários, enquanto estiverem incorporados, atuam no serviço ativo por tempo certo e determinado. Parágrafo 2º, pessoal. O pessoal componente da Marinha Mercante e das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional para a Marinha, muita atenção agora, bem como os integrantes da reserva não remunerada,
que é o caso do RM2. Nós vimos que ele integra a reserva não remunerada quando ele sai da Marinha. Só serão considerados militares quando convocados, mobilizados ou designados para o serviço ativo da Marinha e incorporados à Marinha do Brasil. Então aqui, pessoal, o que acontece? Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Apenas para que vocês entendam qual é a situação do militar RM2. Porque como nós estamos fazendo o concurso para RM2, pode ser que a Marinha, a Marinha tenha um foco ali em perguntar sobre o RM2. Normalmente, quando ela faz isso, ela não coloca a expressão RM2, ela coloca os militares temporários. Então, o que vocês precisam saber aqui sobre os militares temporários, revisando para você? Enquanto ele está lá dentro da Marinha, ele é um militar, ele é considerado militar somente quando está dentro da Marinha, na situação de militar da ativa. Quando ele sai da Marinha, ele passa a compor a reserva não remunerada. E, obviamente, compondo a reserva não remunerada, se é reserva, ele pode ser convocado novamente. E onde ele está aqui descrito no artigo 4º? Aqui dentro dos demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para ativa. E, se eles forem convocados novamente para a ativa, eles voltam a ser considerados militares, como nós vimos aqui no próprio regulamento da Reserva da Marinha. Bem, pessoal, até a próxima aula, então.